A água que se transforma em vinho. Essa passagem se encontra no livro de João, no capítulo 2. Estava ali a mãe do Messias. E foi também convidado o Messias com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe dele disse: "Eles não têm mais vinho." Então o mestre respondeu: "Mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Disse então sua mãe: "Fazei tudo quanto ele vos disser." Ora, estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Ordenou o mestre e disse: "Enchei de água essas talhas, e enche até em cima." Então lhe disse: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água, que tinha se tornado em vinho, não sabendo de onde ela era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e disse: "Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho." E assim ele deu início aos seus sinais. Para compreender o que ele fala, pois ele diz tudo em parábolas, vamos ver as peças desse quebra-cabeça, que são essas: a água, as 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que tinham que estar completas até em cima, e o vinho. Então vamos começar pela água. Depois iremos ver as 6 talhas, o que representam, e o vinho. Depois vocês colocarão tudo isso junto e terão a resposta do que ele está querendo dizer sobre essa conversa. Vamos à água. A água era para purificar, para limpar. E o que limpa e purifica? É a palavra do Criador. E onde está a palavra do Criador, que era para completar aquelas 6 talhas? É toda a Escritura. A antiga aliança são as Escrituras Sagradas, do Gênesis até o último livro da antiga aliança. Essas 6 talhas é mencionada na criação. Os 7 dias da criação, ou seja, 7 talhas. Cada um dia é uma talha que precisa ser completa até o topo, ou seja, precisa se cumprir. E iremos mostrar todas as 7. Lá mostra 7 dias, mas estamos falando de 6 talhas. Vocês compreenderão o porquê disso no final do vídeo. O porquê das 6 talhas, sendo que são 7 dias da criação, que completa a palavra do Criador. Então vamos ver agora a parte que fala sobre a água, para vocês compreenderem o que representa a água e assim poder substituir e ter a resposta sobre aquilo que ele está conversando. Assistam essa parte e comparem na sua Bíblia e no que está sendo dito pelo Pai e pelo Filho e terão a resposta sobre o que significa a água. Então será mostrada aqui a parte relevante sobre a água e teremos assim a resposta dessa parte do quebra-cabeça.
Muito bem. Se formos logo para o princípio da criação, o Criador diz o que vai fazer nos 7 dias, que é representada ali pelo que o Messias está dizendo por 6 talhas. A 7ª talha vocês vão ver e vão compreender o porquê. Vemos que no primeiro dia ele fez a luz. A luz representa o Messias. Ele é a luz, o princípio da criação. No segundo dia, ele fez o firmamento para separar as águas e águas. No terceiro dia, ele disse: reproduza a terra, a erva, árvores, sementes, e cada uma coisa tem o seu significado. No quarto dia, ele fez os lumiares, sol, luas, estrelas, e cada uma também com o seu significado. No quinto dia, ele fez as muitas águas, que produzirão cardumes, aves, monstros marinhos, e se multiplicarão, cada coisa também com seu significado. No sexto dia, fez o homem. No sétimo dia, ele repousou de tudo o que tinha feito. E o vinho? O que significa o vinho? O vinho representa a morte dele. Então nós temos aqui aonde entra a 7ª talha. A 7ª talha é o próprio Messias, aonde ele traz a palavra do Pai, onde o Pai repousa sobre ele e ele consuma toda a obra do seu Pai. Tudo isso que foi dito pelo Pai nas 6 primeiras talhas, ou seja, nos 6 primeiros dias, se cumpririam no último dia, no 7º dia, o que é chamado de sábado. Então muitas pessoas não compreendem a parte que se diz sábado, no 4º mandamento, pois só veem a palavra sábado, mas não veem 7º dia, não veem último dia e não veem o dia do Criador. Ou seja, aquele último dia representaria a chegada do Messias, que cumpriria tudo aquilo que foi dito nas 6 primeiras talhas. Tudo que foi dito nos 6 primeiros dias teria que se cumprir em cima do Messias no último dia. Quando ele se manifestou, ele trouxe toda a palavra que seu Pai determinou nas 6 primeiras talhas, nos 6 primeiros dias. É para a gente hoje guardar tudo que foi dito naquele último dia, naquele 7º dia. Honrar o 7º dia, ou seja, honrar aquele período que ele nos ensinou e nos instruiu. Ou seja, estaremos fazendo assim a vontade do seu Pai. Muitas pessoas não compreendem porque tudo que era dito nas 6 talhas, ou seja, nos 6 primeiros dias, era pertinente a Israel, que eles deveriam cumprir materialmente. Ou seja, porque tudo aquilo era sombra do que aconteceria no último dia. Ou seja, o que era dito e mostrado nos 6 primeiros dias aconteceria espiritualmente com o Messias. E foi tudo o que aconteceu. Então, se do primeiro até o 6º dia era dito que havia um cordeiro que morrer
pelo pecado dos homens, então aconteceu no sétimo dia. Se no primeiro dia é dito haja luz, no último dia, quando o Messias se manifestou, ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Se vê na parte do Apocalipse, está dizendo: eu sou o princípio da criação. O princípio da criação é a luz. Ou seja, você vê todas as 6 talhas se cumprindo na última. Tudo que foi dito nos 6 primeiros dias é relevante ao Messias para que nós pudéssemos, através da palavra da água, se purificar e saber quem realmente é o Messias, não como a religião descreve ele. Você nunca verá naquelas 6 primeiras talhas, ou seja, nunca verá naqueles 6 primeiros dias do início do Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, se relatar o nome Jesus, ou falando que Jesus é Deus, ou falando que haverá um outro Deus a não ser o Criador, o Yahweh. Então o que acontece? Quando chega a 7ª talha, o 7º dia é para se cumprir tudo que foi dito na lei, nos profetas e nos salmos. E se você for ler a lei, os profetas e os salmos, você nunca vai ver dizendo que virá um outro Deus. Ou seja, o Criador sempre foi bem claro, dizendo que ele é o único. Não existe um outro além dele. Isso ele falou para Moisés, que repassou para o povo de Israel. Depois, os juízes repetiram que o Yahweh é o único e não existe um outro, assim como os profetas afirmaram que só o Yahweh é o Todo-Poderoso. E quando o Messias chega, com a doutrina que ele recebe do Pai, da mesma forma ele ensina: ouve, Israel. Ele repete: o Yahweh, ele é o único, não existe outro além dele. Assim, com a sua doutrina, a sua palavra, ele deixa bem focalizado que só ao Pai dele que nós adoraremos, e só ao Pai dele que nós prestaremos culto, porque adoração e culto só se presta ao Todo-Poderoso, ao Criador. E o Filho, ele é criatura. Se você prestar atenção no primeiro dia, o Verbo fala: haja luz. Não foi a luz que disse: haja Verbo. Então, para a luz existir, primeiro o Criador teve que falar: haja. É o poder do Criador criando a luz. Então, ali no primeiro dia é criado o Messias, o Filho. Foi a primeira criatura feita pelo Pai. E foi a última a se manifestar dentro desses 7 dias da criação. Ou seja, se você prestar atenção no que o Pai está falando em toda a Escritura e comparar com o que o Messias ensina, entenderá então por que ele disse: eu sou o princípio e sou o fim. Ou seja, eu sou o princípio, a luz, e eu sou o fim, o último a se manifestar no 7º dia. Aonde o Criador repousou foi o Messias. Ele é o primeiro e o último. Não houve nenhum outro depois dele. Então, as talhas estão sendo utilizadas pelos judeus para a purificação. A lei, profetas e salmos, tudo ali manifestava o que haveria de vir. Falava sobre o Messias. Então o Messias chegou e cumpriu toda a lei como determinava. Então, até o momento do Messias chegar,
era preciso que o povo daquela época fizesse todos os rituais concernentes ao Messias. Um exemplo: se sacrificava um cordeiro pela purificação dos pecados. Aquele cordeiro representava o Messias. Logo que o Messias morreu, acabou. Porque se você quiser fazer novamente sacrifícios de cordeiro ou uma outra coisa qualquer, é como você estivesse querendo matar o Messias novamente. Aquilo era feito porque representava a ele. Da mesma forma que o 8º dia era circuncidado, a criança derramava sangue, que representava a morte, o derramamento de sangue por aqueles que mataram o Messias. Vocês podem ver que não existe o 8º dia na criação, porque essa parte não pertencia ao Criador, mas sim aos homens, que levariam ele para fora da cidade, entregariam ele na mão dos homens e os homens o matariam. E se cumpre aí o 8º dia, que vem depois do 7º, onde que ele cumpre toda a obra que o Pai manda ele fazer. Ou seja, aqueles 3 anos e meio que ele passou anunciando a mensagem do seu Pai. Então, ali quando ele diz com Miriam, a sua mãe fala, acabou o vinho, ele fala o quê? O que eu tenho a ver contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ele precisava ainda cumprir tudo que o pai tinha falado até chegar o momento do vinho, ou seja, a morte dele. Então, ali ele estava falando que era necessário que se enchesse primeiro todas as talhas, e quando se enchesse todas as talhas, entraria em ação a 7ª talha, que era ele mesmo, né? E ele morreria. Ou seja, o sangue, o melhor de todo o vinho, estava ali por vir. Então ficou para nós, nesses últimos dias, o melhor do vinho, né? Essa nova aliança que o Criador deixou para nós. O seu próprio Filho, ele consumará toda a obra do seu Pai. Por isso, no momento do madeiro, que ele está lá prestes a dar o último suspiro, ele diz, está tudo consumado. Ou seja, a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e a 7ª talha. Toda a palavra do Pai se cumpriu. Tudo que tinha dito sobre o Messias nas 6 talhas, quando vem a 7ª, que é ele mesmo, ele cumpre tudo o que o Pai fala. Então eu espero que vocês possam ter compreendido o que representa a água, as talhas e o vinho. Fica aqui o meu forte abraço para cada um e o conselho para que cada um sempre tenha em mão as escrituras do nosso grande e poderoso Pai, para atentar minuciosamente sobre tudo o que é dito, pois tudo é dito em parábolas, e as respostas estão dentro do livro sagrado, não fora dela. A grande maioria das coisas é pertinente ao nosso grande mestre, e se você prestar atenção em tudo que ele diz, verá que é preciso que tudo aquilo que foi dito seja cumprido. Logo, por exemplo, se você estiver vendo o Messias falar, é preciso que tudo se cumpra, não cairá um tio ou um i da lei antes que tudo se cumpra. Ou seja, todas aquelas 6 talhas precisam estar cheias até o topo. Então entrará a parte dele e ele cumprirá o que o Pai determinou. Por isso foi dito no último dia que o Pai desceria e repousaria. E foi o que aconteceu, como se diz aqui pelo Messias. O Espírito está sobre mim, pois ele me ungiu
ou seja, entregou todo o entendimento a ele, para que ele passasse e consumasse o sétimo dia. Então, quando você vê os judeus perguntando a ele: você descumpre a lei porque trabalha no sábado? Então as pessoas se confundem muito achando que o Messias está descumprindo a lei naquele momento, dizendo: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por quê? Porque ele é o dono do último dia. É ele que vai cumprir toda a obra daquele período. Quem não pode fazer essa parte espiritual são os homens. Tem que ser aquele que o Criador enviou. Então, na antiga aliança, realmente era necessário que se guardasse o sábado da folhinha do calendário. Mas agora, o sábado que nós temos que guardar, depois que o Messias cumpriu o sétimo dia, é guardar tudo o que ele fez, tudo o que ele mandou e tudo o que ele ensinou. Ou seja, devemos honrar aquele dia, aquele último dia, o sétimo dia, a sétima talha. Esse é o sábado, esse é o sétimo dia da criação, esse é o grande e temível dia do Yahweh. Então, obrigado mais uma vez por todos em compartilhar esse vídeo que eu estou fazendo. Certamente eu irei receber muitas pedradas, é claro, como todos os meus vídeos. Entretanto, existem muitas pessoas que compreendem e muitas pessoas que não compreendem, porque eu não falo do lado material, eu sempre utilizo o lado espiritual, por isso é difícil de muita gente entender. Mais uma vez eu agradeço a todos e que o nosso Pai esteja com cada um, enchendo de sabedoria e de conhecimento. Mas para encher de sabedoria e conhecimento, não vai depender só dele, depende de você também, de abrir as Escrituras e ler. Cada dia que você lê mais entendimento e mais sabedoria você adquire. Um forte abraço.